Nos dias em que Jacó habitava a terra de Canaã, havia entre seus filhos um jovem chamado José, filho de Raquel, a esposa amada. José era o penúltimo dentre os 12 irmãos, mas o mais querido aos olhos de seu pai. Jacó, tomado de afeto especial, deu-lhe uma túnica de várias cores, símbolo de distinção e predileção. Esse gesto, embora fosse expressão do amor paternal, acendeu as chamas do ciúme entre os irmãos mais velhos. Antes de continuar, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho. A túnica multicolorida não era apenas um presente, era um sinal visível de autoridade e bênção. Na tradição antiga, vestes assim representavam status, e sua posse fazia de José um alvo constante de inveja. Os irmãos murmuravam entre si, e seus corações se enchiam de rancor. Mas a inveja não encontrou combustível apenas na túnica. José era um sonhador, e os sonhos que compartilhava aumentavam ainda mais o ódio que lhe tinham. Numa noite, sonhou que ele e seus irmãos colhiam feixes no campo. De repente, o feixe de José se erguia e permanecia de pé, enquanto os feixes de seus irmãos se inclinavam diante dele. Quando contou o sonho, eles replicaram com ira: "Porventura reinará sobre nós? Porventura dominará sobre nós?" Pouco tempo depois, José teve outro sonho. Viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Ao relatar esse sonho a seu pai e a seus irmãos, Jacó o repreendeu, mas também guardou o significado em seu coração. Os irmãos, porém, se inflamaram ainda mais de ódio. Esses sonhos não eram apenas frutos da juventude, eram sinais proféticos de que Deus tinha planos elevados para José. O tempo passou e certo dia Jacó enviou José ao campo de Siquém para ver como estavam seus irmãos e os rebanhos. Ao avistá-lo de longe, os irmãos conspiraram entre si. "Eis que lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançar seu corpo em alguma cova. Diremos que uma fera o devorou e veremos o que será dos seus sonhos." No entanto, Rúben, o primogênito, ouvindo esse plano, tentou livrá-lo das mãos deles. Disse: "Não derramemos sangue. Lancemo-lo nesta cova, aqui no deserto, mas não levantemos mão contra ele." Rúben planejava resgatá-lo depois e devolvê-lo ao pai. Assim, quando José chegou, eles lhe arrancaram a túnica multicolorida e o lançaram numa cisterna vazia. Enquanto se assentavam para comer, levantaram os olhos e viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade, trazendo especiarias, bálsamo e mirra a caminho do Egito. Foi então que Judá disse: "Que proveito haverá em matarmos nosso irmão e encobrirmos seu sangue? Vinde, vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão contra ele, porque ele é nosso irmão e nossa carne." Os irmãos concordaram com a proposta de Judá. Assim, quando a caravana de mercadores ismaelitas se aproximou, eles retiraram José da cisterna e o venderam por 20 moedas de prata. Um preço vil, o valor de um escravo, foi posto sobre aquele que carregava sonhos de realeza. Os mercadores o conduziram acorrentado rumo ao Egito, terra distante, repleta de mistérios e deuses estranhos. Enquanto José era levado, os irmãos tramaram como esconder o crime. Tomaram a túnica de várias cores, símbolo de amor e de ódio, mergulharam-na no sangue de um cabrito e a enviaram ao pai dizendo: "Achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho." Quando Jacó reconheceu a veste, rasgou as roupas em sinal de luto e chorou amargamente, dizendo: "É a túnica de meu filho. Uma fera o devorou. Certamente foi despedaçado." Nenhum consolo poderia acalmar sua dor, e ele se recusou a ser consolado. Enquanto a casa de Jacó mergulhava em tristeza, José era levado ao Egito, um país de palácios dourados, templos erguidos em honra a ídolos, e governado por um faraó que se via como Deus. Lá José foi entregue a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Embora arrancado da casa paterna e vendido como escravo,
a mão do Senhor não o abandonou. A venda de José não foi apenas um ato de traição entre irmãos, carrega em si um significado mais profundo. A prata pela qual foi entregue lembra o preço que mais tarde seria pago por outro justo, traído por um dos seus. A túnica manchada de sangue, apresentada como prova da falsa morte, ecoa como um presságio de enganos futuros que mudariam o destino de nações inteiras. Os irmãos acreditaram ter eliminado o sonhador, mas sem o saber, estavam apenas cumprindo os desígnios ocultos que conduziam José a uma jornada de provações e exaltação. Canaã ficou para trás, e o jovem hebreu marchava em direção ao Egito, carregando em si os sonhos que pareciam ter sido despedaçados, mas que ainda pulsavam no coração do Altíssimo. Assim, o que parecia o fim de uma vida foi apenas o início de uma epopeia maior. Entre correntes e passos forçados, José entrava no cenário que o transformaria de escravo em figura central da história sagrada. Em terras estrangeiras, José caminhava pelas ruas de pedra do Egito, rodeado por colunas imensas e imagens de deuses esculpidas em ouro e pedra. As caravanas cruzavam as praças e os sacerdotes queimavam incensos diante dos templos. A grandeza do império contrastava com a condição do jovem hebreu, de filho amado em Canaã, agora era escravo em uma terra estranha. Potifar, oficial de confiança do faraó, adquiriu José. Levado à sua casa, o jovem foi colocado a serviço. Ali, sua figura distinta chamava atenção. Seu olhar carregava a dignidade de alguém que, mesmo humilhado, não perdera a firmeza. Suas mãos, que antes guardavam os rebanhos de Jacó, agora realizavam trabalhos de servidão. E, contudo, havia algo nele que resplandecia, uma presença invisível que o acompanhava. Enquanto isso, em Canaã, Jacó permanecia em luto. Os irmãos mantinham o segredo da traição, convivendo com o peso do silêncio. Cada vez que viam o pai chorar, eram lembrados do sangue que não fora derramado, mas que manchava suas consciências. A túnica colorida, agora oculta, tornara-se símbolo de culpa e de um pacto de engano entre eles. Na narrativa, a cisterna vazia permanece como memória. Era mais que um buraco no deserto, era o abismo onde a inveja dos homens tentou sepultar os desígnios divinos. A venda por prata, mais que comércio, foi o preço da rejeição entre irmãos. E o Egito, com toda a sua imponência, surgia como palco preparado para que os sonhos outrora zombados se cumprissem em tempo determinado. José, ao caminhar entre os corredores da casa de Potifar, não sabia o que o futuro lhe reservava. Mas sua história estava entrelaçada com a fome que ainda viria, com reis que ainda sonhariam e com a salvação de povos que ainda padeceriam. A traição dos irmãos não encerrou sua jornada. Pelo contrário, abriu a porta para que se tornasse peça central em uma trama que uniria Canaã e Egito, pastores e faraós, lágrimas e glória. Assim termina este capítulo. O jovem sonhador arrancado de sua terra, vendido por moedas de prata, lançado em um destino que parecia ser o fim, mas que se revelaria parte de um plano maior. A epopeia de José estava apenas começando, e seu nome ecoaria não apenas na casa de Jacó, mas entre as nações. Se esta narrativa bíblica falou ao seu coração, inscreva-se agora no canal e acompanhe as próximas histórias. Aqui, recontamos as passagens da Escritura como verdadeiras epopeias, para que você viva a intensidade de cada detalhe. Ative o sininho, compartilhe este vídeo e prepare-se para mergulhar em outras jornadas que marcaram a história da fé.